Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de interpretação de texto. Eu sou a professora Vanessa e vamos aqui continuar o nosso conteúdo super importante que você já sabe que é aspectos semânticos. Então vamos lá, pessoal. Agora, dando continuidade às duas últimas nomenclações que faltam para nós concluirmos essa parte, iremos tratar nesta aula de hoje sobre polissemia e ambiguidade. Polissemia, talvez você já tenha escutado aí nas suas aulas, né, da grade curricular normal da sua escola. Polissemia, o que significa? Gente, poli significa muito, semia, significado, sentido. Pela etimologia, a gente já descobriu o que significa essa palavra. Então, temos ali vários sentidos assumidos por uma palavra. Uma mesma palavra, ela pode assumir diferentes significados, a depender do contexto. Você já sabe, a gente já falou sobre isso. Precisamos analisar as palavras, as frases, expressões dentro do contexto, que é inclusive nosso conteúdo lá do edital. Mas lembrando que nada vai estar sendo solicitado de maneira isolada. Você precisa analisar dentro do contexto aquela aplicabilidade, a funcionalidade, o significado daquela palavra. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Temos aqui como exemplo a palavra manga. Ah, professora, eu não sei a qual manga você está se referindo. Então, dentro do contexto já fica mais fácil. Olha só, gente, manga é a minha fruta favorita. Esse manga aqui se refere à fruta. Dentro do contexto ficou muito fácil. Mas a mesma palavra, ela ganha um sentido diferente, um significado diferente se ela for aplicada em outro contexto. Olha só. Comprei uma camisa de manga comprida. Opa. Ai, gente, peraí. Marquei demais. Agora aqui, ó, comprei uma camisa de manga comprida. Agora tá falando da manga da camisa e não da fruta, né? Então, olha que bacana. E aí, vamos usar um outro exemplo, uma outra palavra. Olha só. Legal. A palavra legal. Esta ação é legal e deve ser cumprida. Vem de legalidade, da lei. Esta ação é legal, ou seja, está dentro dos parâmetros legais, conforme a lei. E aí, deve ser cumprida. Temos ali o martelinho do juiz, né? Aqui do lado. E que evento legal, agora caracterizando o evento. Tá vendo que é outro sentido? Então, as palavras da nossa língua, elas têm esse poder de ganhar significados diferentes a partir dos contextos em que elas aparecem. E aí, a isso a gente atribui o nome de polissemia. Esses vários significados que as palavras ganham ali dentro de contextos diferentes, ok? Top! Muito bem, essa parte é muito tranquila e bem legal também, gente. Aí, olha só, temos a palavra-chave. Aí, olha só, a mesma palavra sendo aplicada em contextos diferentes. Querida, acho que perdi a chave do carro. Olha só, a chave aqui no sentido literal, chave do carro, tá? Então, ok em relação ao sentido. Agora, vamos analisar um outro exemplo para verificar qual é o sentido dessa palavra, o valor semântico dela em outro contexto. Acreditamos que esta seja a verdadeira chave do sucesso. Opa! Aqui chave já não é mais no sentido literal. E a gente volta a conceitos que nós aprendemos no comecinho desse conteúdo, que é a parte da denotação e conotação. Olha, quando ele fala acreditamos que essa seja a chave verdadeira do sucesso, ele não tem uma chavezinha que, eita, eu vou abrir essa portinha e o sucesso vai chegar. Não é no sentido literal, diferente dessa aqui, que é a da chave do carro, né? Aqui nós temos um sentido conotativo, um sentido figurado para a palavra-chave, né? No sentido de que encontraram ali o segredo do sucesso, né? Como chegar ao sucesso, alcançar o sucesso. Então, percebam que são significados diferentes, distintos, embora a grafia seja a mesma, né? E a mesma palavra ganhando significados diferentes em vários contextos. Olha só um outro exemplo.
Sua ilustre presença certamente encerrou o encontro com chave de ouro. Gente, essa chave aqui, né, associada à chave de ouro, né, de ouro, ali nessa locução adjetiva, olha só. A presença desta pessoa encerrou o evento com chave de ouro. É como se fosse ali, nossa, a cereja do bolo, que a gente usa nesse sentido metafórico também. Né, ali é aquele, sabe, aquela pessoa que faltava para concluir o evento e ser perfeito. Então é nesse sentido, olha só, significados distintos para a mesma palavra, né? É o que a gente chama de polissemia, a palavra ganhando sentidos diferentes em contextos diferentes. Vamos resolver questões? Porque essa parte foi fácil, eu acho que da polissemia. Então vamos lá, gente, olha só. Tá um pouquinho... não, aqui tá melhor pra gente ler. Como está a costela? Aí, né, o do Garfield ali, o tutor do Garfield tá falando ali com outra pessoa. Me dói um pouco. Ali a gente percebe que ele está ali num ambiente em que parece um restaurante, né? E aí ele quis dizer da costela em que sentido, gente? A costela, né? Prato, né? Carne ali, nesse sentido. Aí olha só, o carinha falou, me dói um pouco. Aí ele, não, eu quis dizer a da vaca. Eita, gente, deixa eu ler aqui agora que tá bem. Eu lacei. Você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? Olha, teve uma loucura aí na comunicação, né? Uma falha na comunicação. Pois deveria. A vaca é um ser humano como qualquer outro. E aí ele usou da ironia ali, né? Tipo, jogando com ele. Por quê? Ele estava falando da costela no sentido de alimento, de carne ali, de um prato. E aí ele falou das costelas dele. Aí daqui a pouco falou que não ia tirar a radiografia das costelas, né? Querendo tirar ele meio que de tempo. E aí ele vem e fala assim, o outro fica sem entender. Olha aqui a fisionomia dele, gente. Aí olha o Garfield pensando nisso tudo. Eu me recuso a participar desta conversa. Tipo assim, né? De saco cheio. Ai, que preguiça desse povo, né? Tipo isso. Aí tá. A partir dessa tirinha, gente, tem aqui a nossa referência aqui com as letrinhas menores, né? E aí a questão é sobre polissemia, efeito polissêmico. Encontramos o efeito polissêmico, a palavra ganhando sentidos diferentes. Em qual palavra, gente? Olha só, falamos aqui na própria análise, não tem como errar essa questão, não precisa nem pensar, a gente já sabe qual é a nossa resposta, é a letra C. Muito bem para quem acertou, letra C, gente, né? Simples demais, tranquila demais essa questão. É claro que nós analisamos o texto, interpretamos cuidadosamente. Vamos à próxima questão. Olha só, às vezes na vida temos que parar para um balanço. E aí esse balanço poderia ser no sentido de balanço de analisar as coisas que foram feitas, ou o ato de balançar o próprio balanço, que ele tá ali na imagem, né? E aí quando a gente pensa, olha só, a mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra, através do recurso da polissemia, que seria ali a palavra balanço. Muito bem, não tem nem muito o que pensar, tranquilo, essa questão demais. Lembre-se de pausar o vídeo e a gente continua depois, né? Você volta, continua, vê se acertou e eu acredito que está todo mundo acertando. A polissemia, essa possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases abaixo, exceto ele que é a que não tem essa polissemia, gente. Olha só. Qual é a que não tem polissemia? Vamos lá. Eu acho que tá faltando parte aqui, gente. Só um minuto. Isso, vamos descer mais um pouquinho. Olha. Então, em todas as frases tem um efeito polissêmico nessa polissemia, exceto em uma. Os dentes do pente mordem o couro cabeludo. Os dentes do pente, mas esses dentes não são os dentes nossos, utilizados para morder, né? E sim para pentear. E aí, mordem o couro cabeludo foi usado no sentido denotativo, figurado, ganhando no sentido polissêmico.
Então não pode ser a letra A. A já tá fora. Na vida, tudo é passageiro, menos o motorista. Gente, passageiro no sentido de ser rápido, né? E aí, menos o motorista, brincaram aqui com esse termo. Então, dentro do ônibus, todo mundo é passageiro, menos quem? O motorista. Então, tem um efeito polissêmico colocar a palavra passageiro, fora a B. Que ele quer aqui, não tem. Os surdos da bateria não escutam o próprio barulho. E aí ele vai falar de surdos e bateria aqui e tal, não escutam o próprio barulho, tem um efeito polissêmico, né? Ele pode estar falando da própria bateria de instrumento musical, né? E de não escutar o próprio barulho. Ó, CBN, a rádio que toca a notícia. Então, rádio que toca e tal, aqui há um efeito polissêmico quando fala da CBN. Então, tem a questão da polissemia, de tocar no sentido da palavra de tocar algo e de tocar ali para as pessoas ouvirem, né? Então, C e B não podem ser. Sobra para nós a letra E. Olha só por quê. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Tá tudo tranquilo, não tenho nenhum trocadilho, nenhuma ironia, nenhum efeito de sentido, contrário àquilo que a princípio quer ser apresentado. Então, nosso gabarito fica a letra E aqui, tá, gente? Aqui é a letra D. Tranquilo, né? Vamos a mais um aspecto semântico agora, a ambiguidade. Professora, eu nunca ouvi isso na minha vida. O que seria isso? Calma, que a gente vai entender e vai analisar agora. O que seria ambiguidade? Seria uma duplicidade de sentidos, algo que alguém entende de uma forma, outra pessoa entende de outra forma. E aí, a nossa escrita, às vezes, gera essa questão da ambiguidade. E a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa escrita, com a nossa fala, né? Para que as informações sejam claras para todos. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de ambiguidade, descobrimos que tem uma duplicidade de sentidos. Aí, olha só. Vamos analisar 2 exemplos. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Poxa, o que está gerando duplo sentido? Aí você vai falar, nada, professora. Tem sim, gente, olha só. Quando fala assim, levou o filho para o seu quarto, quando a gente pensa, seu quarto é o quarto do filho ou do pai ou da mãe aqui nesse exemplo? Então a gente acaba pensando, poxa, levou o filho para o seu quarto. De quem é o quarto? Do filho, do pai, da mãe, dos pais, né? E aí a gente tem uma duplicidade, a gente precisa tomar cuidado. Poxa, ficou meio confuso isso daí. A estudante disse para a professora que era americana. Quem era americana, gente? A professora ou a estudante? Eis a questão. Então, olha só, a gente vai pensar nessa nomenclatura, nessa definição de ambiguidade, como algo que gera uma duplicidade de sentidos. Então, eu preciso estar atenta à minha escrita, à minha explicação, para que isso se torne algo claro para quem está ouvindo a nossa mensagem. Então, são 2 exemplos para a gente começar aqui e vamos pensar nessas resoluções, né? Como é que a gente pode sanar essa ambiguidade? Aí, olha só um outro exemplo. Essa folha é sua ou é impressão minha? Aí, olha só, gente, temos 2 impressoras conversando. E aí, quando fala impressão, pode ser uma impressão no sentido literal ou a impressão no sentido de, nossa, foi o que eu percebi. E aí, olha só como fica ambíguo isso, né? Porque essa folha é sua, a impressão minha. Poxa, pode ser dela que ela imprimiu ou a impressão no sentido de perceber. Olha como só está ambíguo isso daí. Pensando em casos ali, né, de impressoras ali dentro de um texto. Olha, vamos ver um outro exemplo. Durante 9 anos, mantivemos milhões de espectadores presos em suas casas. Em 28 de agosto, eles serão liberados. Gente, olha só, durante 9 anos, mantivemos milhões de espectadores que estão ali esperando o lançamento do filme presos em suas casas. Presos pode ser no sentido literal, de que eles ficaram presos 9 anos, o que não faz muito sentido, né? Mas eles brincaram com essa palavra, né? Com as palavras, jogaram ali com as palavras, e 28 de agosto eles serão libertados, que eles serão livres e tal, porque o lançamento seria ali o lançamento do filme Arquivo X, né? E aí, olha só.
Aqui é a lupinha, né, gente, do que tem ali. Vamos ver. Começou como uma série, transformou-se no fenômeno de uma geração. Arquivo X, a história que ganhou milhares de fãs em todo o mundo, chega ao seu final. Durante o mês de agosto, a verdade não estará lá fora, estará dentro do canal Fox. Né? Então, eles fizeram ali uma jogada com as palavras e pensando ali nessa questão da ambiguidade, como assim a gente analisou. Aí, olha só, gente, mais exemplos. O cadáver foi encontrado perto do banco. O cadáver, né? Alguém que faleceu ali, enfim. Foi encontrado perto do banco. Aí, olha só. Neste caso, nós não sabemos se o cadáver foi encontrado perto de uma casa bancária, uma agência bancária, ou ao lado de um banco de jardim, porque a pessoa não trouxe mais informações dentro dessa frase. A ambiguidade nasce do uso ali, no caso deste exemplo da palavra banco, que poderia ser usada em diferentes situações. Então aqui a gente não sabe exatamente que tipo de banco é. Perto do banco, agência bancária, ou perto de um banco de jardim, banco da praça, banco da rua, enfim, né? E aí, isso pode ser sanado com aqui o acréscimo de informações, né? Próximo à agência bancária ou à casa bancária, né? E aí sanaria nesse caso essa dúvida, essa ambiguidade. Aí olha só, Pedro pediu a José para sair. Neste caso, a ambiguidade não nasce com palavras de duplo sentido, mas sim da própria estrutura da frase, que foi o que a gente começou falando lá no início da nossa aula. Olha só, nós temos duas opções. Pedro pediu permissão a José para sair um pouco, como se o Pedro fosse sair, ou Pedro pediu a José que fizesse o favor de sair um pouco da sala. Então, dentro das nossas situações, é claro que dentro do contexto completo, a gente entenderia quem foi que saiu, né? Quem que sairia ali da sala, mas algumas situações acabam gerando essa ambiguidade. E aí é um perigo porque pode levar a uma dupla interpretação, a um duplo sentido. Quando acontece isso numa questão e eles por acaso cometem esse deslize, a questão precisa ser anulada. Porque a depender do enunciado pode gerar mais de uma interpretação. Só que quando a gente tem questões, a gente precisa ter um direcionamento claro daquilo que está sendo solicitado. Então, essa ambiguidade ela precisa ser observada nesse sentido, quando a gente fala das provas externas, né, das provas de concurso e tudo mais. Mas, quando a gente pensa nas situações do dia a dia, a gente também precisa ficar atento a esses detalhes, porque a gente não pode deixar essas duplas interpretações, né? O interessante é que a gente seja claro na transmissão da mensagem, da informação de fato. Aí, olha só, gente. Onde está a ambiguidade? Vamos analisar aqui. Um policial veio aqui em casa dizendo que os vizinhos estão reclamando porque meu cachorro corre atrás das pessoas de moto. Aff, povo doido, meu cachorro nem tem moto. Olha só, gente, o que gerou a ambiguidade aqui? Fala que o cachorro corre atrás das pessoas de moto. Aí tá falando, aqui gerou uma ambiguidade. Você poderia pensar a princípio, é claro que ele brincou aqui. Mas aí, a primeira coisa que a gente pensa é que o cachorro, as pessoas de moto passam e o cachorro corre atrás. Já ele entendeu ali para trazer uma gracinha e tal, né? Algo engraçado ali, né? Pensando nesse sentido, de humor. Aí falou assim, que povo doido, meu cachorro nem tem moto, como se fosse o cachorro que estivesse andando de moto. Né? Então, olha aí a brincadeira com as expressões, com as palavras dentro do contexto e ainda dentro de um contexto gerando ambiguidade, né? E aí, olha só, gente, quando a gente pensa nessas questões, a gente precisa ficar atento a tudo isso que eu comentei com vocês, né? Então, agora a gente vai resolver questões, gente. Olha só. Vendo o pôr do sol. O Armandinho está com uma plaquinha ali escrito vendo o pôr do sol. Aí, olha só, alguém chega. Aqui a gente tem a fala de uma outra pessoa, né? Quanto quer pelo pôr do sol? Quanto quer, ele já tá falando da parte financeira, né? E quanto você quer? Cobra quanto por este pôr do sol? Ele ainda com a plaquinha ali. Não está à venda.
Eu estou vendo o pôr do sol. É claro que na escrita a gente nem percebe essa sutil diferença ali, né? Mas existe algo diferente, gente, aí. Ele não está falando, é claro que a conjugação é a mesma, né? Mas ele está usando ali em sentidos diferentes. O homem entendeu no sentido de vender, né? Do verbo vender, esse vendo de vender. E ele responde num outro sentido, de ver, de enxergar, olhar. Então, olha só, a palavra vendo ali, a plaquinha sendo usada, ela gerou dupla interpretação. E aí ele esclarece quando o homem chega até ele, né? E esclarece que ele não está usando vendo no sentido do verbo vender. Aqui o homem entendeu no sentido de vender. Já ele esclarece aqui e desfaz a ambiguidade, né, que foi gerada, utilizando aqui, explicando que foi no sentido de ver. E aí o que comprova aqui que ele está usando nesse sentido do verbo ver no último quadrinho, olha que quadrinho inteligente, né? Que historinha, que tirinha inteligente. Aproveite para ver também, né? Ele convidou o homem ali para também enxergar, apreciar ali o pôr do sol. Muito legal, né? Essa análise é a construção da própria tirinha. Aí olha só. Na letra A, a gente pergunta o que provocou essa ambiguidade, porque acabamos de responder, né? Acabei de responder para vocês. O que provocou essa ambiguidade foi a utilização da palavra vendo. Por quê? Porque ela tem duplo sentido. Então, ele pode ser associado ao verbo vender ou ao verbo ver, né? Então, ganhou ali ambiguidade por isto, ok? Que foi ali entendida pelo homem, percebida pelo homem, associada ao verbo vender, e o Armandinho usou no sentido de ver, né, esse verbo vendo. Em que sentido o menino escreveu a placa? Ele escreveu para utilizar o que comprova lá no terceiro quadrinho, no sentido de ver, de apreciar, né, de admirar ali o pôr do sol, né? E com que sentido o pai, ele já, né, esclarece que é o pai dele, na verdade, esse homem, né? Em que sentido o pai interpretou a placa, né? Ele interpretou a placa em que sentido? No sentido de vender, assim como a gente falou agora há pouco. Então, tranquilo demais até aqui. Aí, olha só, gente, mais uma questão. Lê com atenção a tirinha e faça um X. Opa. Na opção que causa duplo sentido. Aí, olha só, gente. Só falta encaixar este parafuso. Filho, vai buscar a porca. Aí, olha só, gente. Falou de parafuso ali, mas ele falou, vai buscar a porca. Ó. Aí o menino vai até lá fora, o pai dele estava montando ali o caminhãozinho dele e falou que tá faltando uma porca. Olha só o que o menino entendeu, gente. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Ele chamou a própria porquinha um animal. Então, ele entendeu porca como um animalzinho, a Rosinha lá, a porquinha da fazenda. Já o pai não se referiu a esta porca, ele se referiu à porca ali de ferramenta, né, gente? Uma pecinha assim, eu não vou saber desenhar, né? Como vocês sabem, não tenho tantas habilidades para o desenho. Mas ele tá falando da porca ali da ferramenta, né? Aqui tem a chavezinha de fenda e aí precisa da porquinha, aquela que encaixa assim, ó. Aquela mais ou menos assim, enfim. Gente, a porquinha que encaixa ali, tá? E aí, o que gerou, então, esse duplo sentido, essa ambiguidade, o uso da palavra porca, letra C. Aí vamos lá, olha só mais um exemplo. Temos aqui um exemplo aqui e de ambiguidade de percepções distintas, né? Para o uso das palavras. Aí olha só o que está escrito ali. Temos uma loja, temos uma pessoa que está ali para atender alguém. E tá escrito, olha só, não trocamos roupas íntimas. Aí olha só o que o menino fala pra ela. Porcona. Chamou ela de porca, tá vendo? Olha outro sentido da palavra porca aqui, né? Pensando lá na polissemia. Olha o outro sentido da palavra porca, gente. Não trocamos roupas íntimas e chamou ela de porcona. De como se fosse assim, nossa, você não é higiênica. E aí, por que ele chamou a moça de porcona? Porque ele entendeu de uma forma diferente com o sentido original da plaquinha que está ali.
Quando eles falam não trocamos roupas íntimas, é porque assim, a roupa íntima que é comprada ali naquela loja, ela não pode ser trocada, comprou já era, não tem mais o que fazer, diferente de uma camisa, de uma calça, de um sapato, né? E aí, o menino, o que ele entendeu? Que a mulher não troca as roupas íntimas, está sempre com a mesma roupa íntima e chama a mulher de porca. Olha só que loucura, gente. Mas tá vendo como a ambiguidade é, como as coisas são entendidas? É claro que aqui, né, a gente tá falando dessas tirinhas, né, pensando nessa aplicabilidade de textos e interpretação de textos. Mas é mais difícil de perceber isso, ele não tem tanta dificuldade para pensar ali naquele sentido, né, diferente do que foi empregado originalmente. Mas aqui é pra gente perceber que mesmo que tenha intencionalidade, que você acha que está sendo claro, pode gerar ambiguidade a escrita, o jeito que aquele texto ou aquela palavra é percebida, ok? E aí foi tranquilo, gente, essa nossa resolução de questões. Falamos nesta última aula, né, sobre polissemia e sobre ambiguidade. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo, que para mim é muito fantástico, eu gosto demais. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, gente, por hoje é só, pessoal. A gente termina aqui essa parte dos aspectos semânticos e a gente volta numa próxima aula, é claro, pensando ainda na semântica. Gente, lembra que eu falei lá no comecinho da primeira aula sobre aspectos semânticos, que é um conteúdo mais extenso e que a gente iria demorar um pouquinho mais nele, porque basicamente ele é um conteúdo muito cobrado na nossa prova e a gente começou a parte introdutória aqui falando dessas classificações dos aspectos semânticos. E na próxima aula a gente ainda trata sobre esse assunto, numa perspectiva diferente, é claro. Mas aqui foi a parte, né, de introdução, de entendimento sobre esses aspectos semânticos, desses nomes, dessas nomenclaturas. E aí eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E aí a gente volta daqui a pouco para uma próxima aula. E é isso, gente.